Pessoal, estou aqui com o João Coutinho, engenheiro eletricista da Eliar. Hoje a gente vai trocar várias ideias aí em relação à bateria. Mitos, verdades, mentiras. Isso aí. Tem muita coisa que o pessoal confunde um pouco, né? Tem muita coisa, a gente está aqui para passar um pouquinho de conhecimento para vocês, né, sobre a tecnologia que tem aqui dentro dessa caixinha. Acho que a primeira coisa a gente falar é a embalagem. Ela vem embalada no plástico, né? Puxar ela para cá. Perfeito. E esse plástico aqui, João, a gente pode montar no carro com esse plástico? Pessoal, a gente não pode montar, né, com o plástico, a gente chama ele de shrink, tá? Então, o ideal é remover, né, toda essa parte plástica. Porque aqui no lado da bateria, né, a gente tem ali um respiro, tá? E a bateria ela precisa desse respiro para, se ela superaquecer muito, né, ter os gases ali expirados por essa lateral. E aqui tem a garantia da bateria que vem dentro da embalagem. Exato, esse papel é muito importante também, pessoal, é o certificado da bateria, tá? E é ali que você vai ter as condições de garantia para sua bateria. Respiro é aqui na lateral, né? Exato, então, aqui a gente tem 2 respiros. Exato, quando você não tira o plástico, você tampa esse respiro, a bateria tem que respirar. Perfeito. E outro detalhe é a caloria do compartimento do motor, né? Esse plástico pode acabar derretendo até um princípio de incêndio, né? Isso, perfeito. Então a bateria sofre uma sobrecarga, né? O que acontece? Ela não tem lugar aqui para expirar esses gases, tá? E isso pode causar até uma explosão na bateria. Outra coisa muito importante, os bornes. Eles não têm a mesma espessura, né? Não tem. Né? Tem uma diferença, né, pessoal, do polo positivo para o negativo, tá? Isso acontece ali justamente, né, para o momento de fabricação não ter essa inversão da polaridade. Qual que é o mais largo? O mais largo é o positivo, tá? O negativo é um pouquinho mais estreito. Outro mito que a gente tem que falar, fazer transferência de carga na bateria. Não é um procedimento ideal, porém às vezes é necessário que tem que fazer um socorro, tem que buscar um carro. Isso. Pessoal, a transferência de carga, né, a famosa chupeta que o pessoal chama, ela acontece quando você está numa situação de emergência, tá? O carro parou no momento ali na rua, à noite, às vezes, e você precisa tirar o carro daquelas condições, tá? Então, ela deve acontecer apenas nesses momentos, tá? Lembrando que positivo é vermelho, o negativo é preto, sempre mantendo essa ordem. Então, no caso de uma chupeta, de um cabo auxiliar, o positivo pode ser direto na bateria, o negativo não tem necessidade. Pode ser algum ponto da carroceria que faz papel do negativo. Isso. Porque tem um sensor, né? Alguns carros novos já tem um sensor que pode dar um problema de voltagem. Né? Perfeito. A gente sempre recomenda, né, o cabo que vem, né, da bateria auxiliar negativo, coloca ele um pouco distante, né, na massa do carro, ali num ponto metálico, tá? Por quê? A bateria, quando você vai encostar aqui, né, no polo, ela vai dar uma pequena faísca, tá? Dependendo ali se você estava usando o carro... Se é uma faísca grande é que ele ligou ao contrário. Isso. Aí a faísca é bem grande. Aí vai ser bem grande, tá? Mas a bateria, como a gente comentou aqui, né, ela vai expelir ali uns gases, tá? E aí, esses gases são inflamáveis. Então, a gente evita ter qualquer problema aqui, né, qualquer faiscamento próximo da bateria. Além disso, como você comentou muito bem, né, nos carros mais novos aí, a gente tem um sensor chamado IBS, é um sensor de monitoramento da bateria, tá? E esse sensor, ele é muito sensível, tá? Então, qualquer variação alta de corrente próximo dele, ele pode danificar. Tá? Então a gente recomenda sempre colocar num ponto metálico longe da bateria. É muito comum em carros mais modernos desprogramar alguma coisa se você desligar a bateria. Então seria bacana ter a bateria auxiliar para manter o carro energizado e não ter perda de nada. Se acontecer, não tiver jeito, muitas vezes no manual do proprietário tem alguns procedimentos como configurar os vidros, memória de rádio vai perder. Alguns casos mais específicos acaba perdendo uma programação importante e você precisa de um scanner da marca para poder habilitar aquilo de novo. Então, Perfeito. Carro antigo não tem problema, mas os carros mais novos é legal manter o carro energizado. Isso quando a bateria não arreia por completo, né? Isso, exato. E aí, você não precisa ter uma bateria desse tamanho, né? A gente sabe que a bateria é pesada, né? Você pode utilizar ali uma bateria de moto mesmo, né, como auxiliar, porque ela precisa simplesmente manter aqueles 12 volts ali, né, no momento da troca, tá? Então,
minha bateria auxiliar ela pode ser uma bateria menor, né, para mim fazer para eu conseguir fazer essa troca. Tem coisas que a tecnologia ajuda, tem coisas que a tecnologia atrapalha. Isso. Carro antigo, se esquecer uma lanterna ligada, vai arrear a bateria. Em muitos carros novos, depois de um certo tempo, ele desarma aquilo que você esqueceu ligado para não arriar a bateria. Isso, perfeito. Em outra partida, se arriar por um outro motivo, acaba você tendo que fazer uma programação de algum módulo do carro. Sim. Uma dica interessante, né? A gente estava falando da bateria descarregar. Pessoal, a bateria descarregou. Você fez ali a transferência de carga, né? Começou a andar com o carro, tá? O seu alternador, ele não vai ter poder suficiente para fazer com que a bateria recarregue por completo, tá? Então é muito interessante. Aconteceu isso com vocês, né? Tem que tirar a bateria, levar ela para uma carga, para o equipamento de carga, para conseguir trazer a carga completa da bateria, tá? E carga lenta, né? Porque os Exato. carregadores de bateria tem carga lenta e carga rápida. Carga rápida é para uma emergência, carga Sim. lenta não. Outro detalhe importante, o que alimenta o carro não é a bateria, é o alternador. Então depois que o carro liga, é o alternador que está alimentando. A bateria tem a função de partida e o alternador ele não fica ligado full time no carro. Então ele tem um regulador de voltagem, muitas vezes nos carros novos interno já no alternador, outros controlados pelo módulo de injeção. Então, precisou da carga na bateria, o alternador liga, carrega a bateria. Não precisou, ele desliga. Então o alternador acaba roubando um pouquinho de potência. Estamos falando coisa irrisória, meio cavalo, um cavalo, mas enfim, ele não fica ligado full time. E por isso que é importante aquele sensor, né, que vem na bateria, porque ele está monitorando toda hora, né? Esse alternador, né, alternador que o pessoal chama de alternador inteligente ou alternador pilotado, tá? Então ele precisa registrar aqui quanto de corrente está entrando, está saindo da bateria, temperatura, tá? Justamente para ele conseguir fazer essa regulagem, né, e mandar mais tensão ou menos tensão para a bateria. Tá? Outra dica importante, parte elétrica do carro. Não se pendura nada na parte elétrica do carro. Tem muita gente que vai lá, precisa pôr algum acessório, ele acha um fio vermelho, descasca, mede 12 volts, é aqui que eu vou ligar. Não. Existe na internet sites, tanto lá fora como aqui no Brasil, com o diagrama elétrico de cada carro. Você abaixa um programa desse, olha o diagrama, vai na caixa de fusível, tem uma prevenção para você ligar algum acessório. Você liga como se fosse ligado pela fábrica. Faz o chicote no padrão original e liga o acessório. Se simplesmente pendurar em algum fio, fatalmente você está pondo no lugar errado, está sobrecarregando aquela fiação do carro. O carro vai acabar roubando uma corrente, pode ser um rastreador mal instalado, um sistema de som, um módulo, enfim, um farol de milha. Isso vai roubar a corrente da bateria e quando você precisar, não vai ter bateria. Você vai ter que fazer uma chupeta para dar partida no carro. Aí uma coisa interessante, pessoal, é assim, tudo que for de acessório a mais, né, do que veio original do carro, o carro ele tem ali uma sobra, tá? Porém, quando você começa a colocar ali, né, muitos consumidores, você vai ter o que a gente chama de desequilíbrio elétrico no seu veículo, tá? E a bateria, o seu alternador, ele tem uma capacidade ali para fornecer corrente, né, para esses consumidores. Se ultrapassar, né, o tanto de corrente que esse alternador ele pode suprir, ele vai começar a puxar da nossa bateria. Tá? Então, no momento que o carro está ligado ali, ele vai fatalmente tirar, né, corrente da nossa bateria, onde ela deveria estar carregando. Os carros preparados, quando a gente põe uma bomba elétrica mais forte, tudo, a gente muitas vezes tem que fazer um upgrade no alternador. Redimensionar o sistema. Para redimensionar ele, o alternador dá conta do que você está consumindo. Um mito aí que o pessoal tem muita dúvida. Quantas vezes uma bateria aguenta ela ser arriada? Eu vou dar um exemplo. Você tem um carro com problema elétrico que ele, de um dia para o outro, ele pega normal, você deixa parado uma semana, 10 dias, quando você vai ligar ele está sem bateria. Você vai lá dar uma chupeta e muitas vezes o cara vai empurrando com a barriga para resolver esse problema e ele está judiando da bateria. Quantos ciclos ela aguenta? Porque eles falam antigamente as placas começam a colar quando você arreia muito ela. Aí a gente tem dois casos diferentes, tá, pessoal? O que acontece, né? Quando você pega uma bateria de tecnologia convencional, que a gente chama de SLI, a gente fala que o ciclo dela é um total de 6.500 ciclos, ou seja, 6.500 partidas, mais ou menos, né, ela vai aguentar. Tá? Aqui na nossa frente a gente tem uma bateria chamada EFB, é uma bateria SLI, né, convencional, só que melhorada.
tá? Então aqui eu tenho algumas características que deixam essa bateria com poder de partida maior e com maior resistência à ciclagem. A nossa amiga aqui veio... Não vai comer a bateria, não. Veio conhecer a bateria EFB. O que significa essa sigla que você acabou de falar? Isso, EFB, né, a sigla dela vem do inglês, né, então é Enhanced Flooded Battery, né, que seria uma bateria de chumbo ácido melhorada, tá? É uma tradução livre. Tá? Chumbo ácido, se o Shelby morder, ele não vai gostar do gosto não é da muito bateria. legal, tá? Acima dessa bateria, uma tecnologia mais avançada ainda, a gente tem a bateria AGM. A sigla ela vem de Absorbent Glass Mat, que é um componente interno que eu tenho na bateria, né, que ela vai absorver o eletrólito, tá? Então a manta de vidro absorvente. Outra dúvida do pessoal, por que no frio a bateria tende a pifar mais do que no calor? Tem muita gente que começa a ter problema de bateria quando vem o inverno. O cara vai dar partida de manhã cedo naquele frio e o carro não pega. O que estraga a bateria? É o frio ou é o calor? O que faz muito mal para a bateria é o calor. Tá? Então, quando ela está em um ambiente ali muito quente, né, com a temperatura muito elevada, isso vai danificar minha bateria. Tá? Só que ela vai mostrar onde o problema? Ela vai mostrar no frio. Né? Então, no momento ali que ela estragou, é onde ela estava recebendo muito calor, né, na época do ano mais quente, tá? Mas no momento que chega aquela época mais fria, é onde ela não vai conseguir ter esse poder de partida, porque ela já foi danificada no calor. Outra dúvida, quanto tempo dura uma bateria? Eu já vi baterias durarem 6, 7 anos num carro, e já vi bateria pifar com um ano e pouco. O que a gente tem de experiência aqui é que um carro de uso diário, a bateria dura mais do que um carro que fica muito tempo parado. Eu digo para esse mercado nosso, o cara não tem um carro desse aqui de uso diário. Ele anda final de semana, um carro antigo também. Então, às vezes, fica parado uma semana, 2, acaba a bateria durando menos do que um carro que você usa no dia a dia. Por que isso? Isso vai acontecer. Tá? A bateria, você não pode deixar ela parada, tá? E também você não pode usar ela em excesso. Ela tem que ter um tempo para esfriar. Tá? Então, as duas situações você vai danificar ela mais rápido. O tempo médio ali da bateria é cerca de 3, 4 anos. Tá? E aí você, dependendo da utilização desse veículo, você pode prolongar, né, esse tempo de vida da bateria. Já aconteceu comigo de um carro antigo afogar na rua e a bateria arriar. E aí a gente simplesmente dá um tempo, espera, uma meia hora, e você vai lá e você consegue dar partida no carro. Ele já desafogou e a bateria, ela é o que você falou, ela descansou, ela volta um pouco a carga e você consegue dar partida. Não é comum, mas às vezes acontece. Às vezes acontece essa situação. Tá? Então, assim, tanto, né, você deixar a bateria muito tempo parada, aqui dentro eu tenho um eletrólito, né, que é o ácido mais a água, e eles estão juntos, né, no momento que ela está sendo usada. Mas se eu deixo ela parada, eu tenho uma estratificação desse eletrólito. Né? Então o ácido ele tende a se acumular aqui no fundo, e isso causa uma corrosão mais acelerada, realmente. E aqueles aparelhinhos que o pessoal vende na internet para você ligar no carro, falando carros desse nosso mercado, que foi muito tempo parado, e você põe um aparelhinho lá para não perder a carga da bateria. Olha, isso é interessante, tá? A gente só tem que tomar cuidado com qual equipamento comprar, tá? Tem que ser um equipamento de qualidade. Então, se você vai utilizar o seu carro ali poucas vezes, né, no mês, tá? Passa uma semana sem utilizar, é legal você ter um equipamento desse que é um mantenedor, né, da carga da bateria, tá? Ou uma vez na semana ali, uma vez a cada 5 dias, dá uma partida, e aí você tem que ficar com o carro ligado ali entre 20 e 30 minutos, tá? Então é mais complicado ter essa situação, né? Muita gente, a bateria arriou, ele vai lá dar uma chupeta, liga o carro, às vezes a bateria volta um pouco com o carro funcionando, você andando, mas o alternador, ele tem a função de alimentar o que o carro está consumindo, sobra muito pouco para a bateria. Então, uma voltinha de 10 minutos muitas vezes não carrega a bateria. O ideal é você pôr um carregador com uma carga lenta para carregar a bateria. Algumas vezes também, quando você anda aí uma hora e pouco, a bateria acaba voltando ao normal se ela não estava muito arriada. E tem um problema também, Batistinha. O que acontece? Se eu estou com a bateria mais descarregada, tá? O meu alternador, ele não vai entender o quanto que eu tenho que mandar de corrente. E aí, às vezes, ele vai mandar uma corrente muito alta para essa bateria, porque ele entende que essa bateria precisa ser recarregada rápido.
tá? E isso vai danificar a bateria, ela pode sofrer uma sobrecarga por excesso de corrente, né? Então a gente tem dois tipos de sobrecarga, excesso de tensão, né? Quando o alternador está com problema ali, mandando uma tensão acima ali dos 14,5 por um tempo contínuo, tá? E por excesso de corrente. Então se a bateria está danificada, por isso que a gente, descarregada, né? O alternador ele não é feito para dar essa carga na bateria. Então por isso que eu comentei. É interessante remover, colocar na bancada e colocar no equipamento próprio de carga. E para você descobrir se o carro está roubando corrente, que a bateria está arriando, quais os procedimentos? Nos carros antigos, já vi muito mecânico das antigas fazer, ele desliga a bateria, liga um polo, aí o outro polo ele dá uma triscadinha na bateria e vê se sai faísca ou não. Se sai uma faísquinha, é que tem alguma coisa no carro que está ligada roubando aquela corrente que você está perdendo. Se não sai nada, é que não está roubando. Tem outras maneiras, com equipamentos muito mais tecnológicos, de você medir isso. Né? Sim, sim. Como eu comentei, a gente sempre vai ter uma pequena corrente circulando, tá? Da memória ali, dos módulos, tá? Essa corrente, ela deve ser em torno ali de 300 miliamperes, tá? De 30 miliamperes, tá? Eu preciso aqui de um equipamento para medir essa corrente, né? Então pode ser um alicate amperímetro ou um multímetro. 30 miliamperes, o pessoal entender, o carro pode ficar lá semanas que não vai arriar a bateria. Não vai arriar. É muito pouco, né? Não, é muito pouco. Né? Então ele vai aguentar essa faixa, tem um cálculo que a gente faz, mas deve durar em torno de 21 dias, tá? Com 30 miliamperes. Então... me fugiu aqui o que a gente estava falando. O equipamento, tá? Então, eu preciso saber quanto de corrente, né, tá circulando ali com o carro desligado, tá? Eu vou ter ali um multímetro ou um alicate amperímetro, que é mais fácil, né? E vai me dar essa medida. Se tiver acima desse valor, tá? Até 45 miliamperes, tá ok, tá? Dependendo do veículo aí. Se tiver muito acima, 100, 200, 300 miliamperes, aí tem um problema. E esse carro vai descarregar muito rápido. Nos carros antigos a gente costuma instalar uma chave geral, quando ficar muito tempo parado, desliga a chave geral sempre no negativo da bateria, para poupar a bateria de alguma coisa que possa roubar. Um detalhe também que acontece muito em carro antigo, o pessoal tem curiosidade, aquele zinabre que forma no borne, Legal. É uma reação química. Como é que aquilo acontece? Isso, exatamente, é uma reação química, né? Uma oxidação do ácido, né, que ele tem internamente da bateria. Esses gases eles acabam saindo, né, e tendo uma reação química com oxigênio, né, e cria aquela oxidação, né, aquela crosta verde, tá? O que é interessante, a bateria Eliar não deve acontecer isso, tá? A gente tem um sistema da bucha do polo que é tratada, ela é tratada, tá? Ela é forjada a frio e não deve acontecer isso. Mas uma dica para o pessoal de casa, né? Aconteceu isso com o seu veículo, é muito simples de você tratar, tá? Então vou pegar ali um pouco de água, tá? Uma colher de bicarbonato de sódio e vou espirrar aqui, borrifar, né? Aquilo é um ácido e o bicarbonato ele vai neutralizar esse ácido, né? Então vou conseguir limpar de maneira fácil. Tá? Tem muitos mitos, né? Então o pessoal, jogar água quente resolve o problema? A gente fala que não, tá? Por quê? Porque nós não vamos neutralizar esse ácido, tá, com água quente. Né? A água simplesmente vai espalhar. Se tiver um problema de carregar o alternador em excesso, a bateria acaba fervendo, esse ácido da bateria, aonde ele for no compartimento do parte motor, metálica, ele arrebenta tudo. Tudo, a bandeja ali da bateria. Tira a pintura. É normal em carro antigo você tirar a bateria e tá todo enferrujado a bandeja da bateria, justamente porque a bateria soa e exile um pouco de ácido e acaba estragando a pintura em volta dela. Sim, então por isso que é importante neutralizar esse ácido, né? Porque às vezes eu lavo e eu espalho ele. Então aí ele vai pegando em partes metálicas ali, né? E aí eu vou ter a corrosão aonde ele pegar ali, ele vai corroir. Então é importante fazer a neutralização do ácido, limpar novamente. Tem alguns produtos, né, que até se aplica quando você for montar, tá, para não ter a volta do zinabre. Legal. Pessoal, espero que a gente tenha tirado bastante dúvidas de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham a mais, pode pôr nos comentários aqui. Ou eu ou o João vamos responder para vocês.
E a bateria é um item muito importante do carro. Não vale a pena você não ter um produto de qualidade quando a gente fala em bateria. Te poupa muita dor de cabeça, um simples socorro que você vai ter que fazer acaba sendo mais caro do que a diferença do valor de uma bateria de qualidade. Obrigado.